Aparências enganam. Esta é uma frase muito conhecida e que expressa uma verdade. As aparências nem sempre mostram a realidade. Caso alguém seguir apenas pelas aparências, esta pessoa pode ser enganada. Isso pode ir de assuntos mais simples a coisas bem mais sérias. Lembro-me de um amigo que cresceu aqui no Ceará, aí mudou-se para uma outra região do país e um dia foi num restaurante, aquele sistema buffet, e aí ele viu algo que parecia ser um prato, uma comida típica daqui do Ceará, que há muito tempo ele não comia. Aí ele encheu o prato, foi satisfeito para a mesa, quando botou a primeira garfada na boca, descobriu que não tinha nada a ver. Era uma coisa completamente diferente. As aparências o enganaram. Mas pode ir para coisas mais sérias, especialmente no caso da salvação. De não poder identificar a obra que Deus está fazendo, porque as aparências daquela obra não são as das nossas expectativas. Isso é demonstrado no Cântico do Servo, no quarto Cântico do Servo, narrado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 52 do seu livro, versos 13 até 53, 12. Este, como eu disse, é um cântico que Isaías compôs, profetizando a futura vinda do servo do Senhor, que seria o Messias. Isaías vai escrever esse cântico aí por volta do final do século VIII, início do século VII antes de Cristo, anunciando então a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse cântico que ele compôs, ele tem 5 estrofes, cada uma com 3 versos, e nós estamos a cada culto analisando uma das estrofes. Hoje iremos para a segunda, mas para podermos compreender bem todo o contexto, vamos ler todo o cântico, Isaías 52, verso 13, até 53, verso 12, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a Tua palavra. Suplicamos a Tua graça para que venhamos compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. As pessoas não creram na mensagem de salvação que o servo do Senhor, Jesus Cristo, lhes trouxe. E por que as pessoas não creram nesta mensagem da salvação? Estão vendo agora o segundo verso deste poema, que está no capítulo 53, versos 1 a 3, eu quero destacar 3 razões por que as pessoas não creram na palavra de Deus, na mensagem de salvação, na pregação do servo do Senhor. A primeira dela é que as pessoas não creram na mensagem do servo do Senhor, porque não puderam perceber, não perceberam o seu significado. Não perceberam que Deus estava agindo através do servo do Senhor. Como já mencionei, Isaías foi um profeta que viveu entre o final do 8º século e início do 7º antes de Cristo, ali entre os anos 700 antes de Cristo ao início dos anos 600 antes de Cristo. Ele fala na segunda parte do seu livro, que narra as suas profecias, tanto a sua própria geração, especialmente os fiéis a Deus de sua geração, que era uma minoria, quanto a uma geração futura do seu povo que estaria no exílio. Para esta geração futura que estaria no exílio, Isaías mostra que o exílio não seria a palavra final de Deus, seria o juízo de Deus. Mas que o povo de Deus seria como um filho que Deus colocou de castigo ali no exílio, mas que um dia Deus tiraria do castigo, Deus o traria de volta. Mas Isaías também quer anunciar que haveria um outro retorno, uma outra restauração, uma restauração maior, não apenas para aquele povo, o seu povo, os judeus, o povo de Jerusalém, mas para todos aqueles que aceitassem a mensagem de Deus. E esta restauração maior seria realizada pelo servo do Senhor. Então, nesta segunda parte do seu livro, que começa no capítulo 40, ele nos transcreveu 4 cânticos dos servos, 4 cânticos que ele compôs, que anunciavam a vinda deste servo do Senhor, que realizaria esta restauração. O primeiro cântico, no capítulo 42, versos 1 a 9, o segundo no 49, 1 a 6, o terceiro 50, 4 a 9 e o quarto e último cântico aqui.
Como eu também já mencionei, este cântico é um poema bem simétrico, com 5 estrofes, e cada uma das estrofes tem 3 versos. Ele começa tanto falando do sofrimento como do sucesso do servo do Senhor, e termina com esses mesmos temas, o sofrimento e o sucesso do servo do Senhor, no primeiro e no último verso. E nos 3 versos do meio, ele se concentra em falar do sofrimento e da razão deste sofrimento do servo do Senhor. Então, neste segundo verso que nós trataremos hoje, ele mostra que as pessoas não creram. Ele começa com uma pergunta retórica: quem creu em nossa pregação? Literalmente, quem creu naquilo que nós pronunciamos e que nós ouvimos? Quem creu em nossa mensagem? Quem aceitou aquilo que nós estamos anunciando, aquilo que nós estamos propagando, como algo verdadeiro, como algo digno de confiança? Quem acreditou nisso para se agarrar nesta mensagem e continuar vivendo firme nesta mensagem? Quem fez isso? A resposta que a pergunta retórica nos dá é: ninguém. Foi uma pregação incrível, não incrível no sentido de maravilhosa, mas incrível no sentido de que as pessoas não creram nela, porque ela não foi impressionante. Ela não foi uma pregação assim que falou demais aos olhos e ouvidos das pessoas. Foi o tipo de pregação que as pessoas não esperavam. Elas esperavam uma ação de Deus, mas não da forma que esta ação veio. Elas esperavam que Deus fosse agir. Foi dito aí na segunda parte do verso: e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, quem aceitou a mensagem que nós proclamamos, e a quem compreendeu, quem entendeu, a quem foi revelado o braço do Senhor. A expressão braço do Senhor indica a ação de Deus. Ela aparece várias vezes aí no livro de Isaías, já apareceu no capítulo 51, verso 9. Nós mencionamos várias vezes que nesse capítulo 51, verso 9, é uma oração das pessoas a Deus, pedindo que Deus pudesse despertar. Desperta, desperta, braço do Senhor, arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. E aí o autor passa a mencionar o que Deus fez no Egito. Então, quando ele pediu para Deus agir com o seu braço, ou para que o braço do Senhor fosse despertado, é como se ele estivesse pedindo a alguém: olha, arregaça as mangas e age. Deixe de ficar parado, arregace as mangas e faça o que você tem que fazer. E sempre que o braço do Senhor é mencionado nesse sentido, veja, por exemplo, no capítulo 52, o capítulo anterior, verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço, isso é, Deus arregaçou as mangas e resolveu agir. E todas as nações vão ver a salvação do Senhor. Então, quando é mencionado que Deus age com o seu braço, é que ele vai fazer algo maravilhoso, algo grande, algo potente, algo estrondoso. Ainda no capítulo 40 de Isaías, verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Então ele está dizendo: vejam, Deus vai agir. E quando ele agir com o seu braço, ele vai instalar o seu domínio, ele vai instalar o seu reino, ele vai trazer a recompensa para os seus. No capítulo 51, no verso 5, perto está a minha justiça, e a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. Então a expressão braço do Senhor
comunicava a ideia de algo portentoso, algo cheio de poder, algo impressionante, algo maravilhoso que Deus iria fazer. Mas, quando Jesus Cristo veio, não se viu uma coisa assim. O que se viu foi um menino nascendo de pais simples, num estábulo, numa pequena vila lá de Canaã, numa região que estava dominada pelo Império Romano. Não se viu Deus agindo com seu braço poderoso, fazendo milagres, fazendo a terra tremer. É por isso que as duas perguntas aparecem. Quem creu nesse tipo de pregação, que fala de algo aparentemente tão fraco, aparentemente tão pequeno? Quem pôde ver nisso o braço do Senhor? Quem pôde ver nisso Deus agindo? Quem pôde ver nisso Deus trazendo sua salvação? As pessoas não entenderam isso. Elas não compreenderam isso. É interessante que o Novo Testamento vai fazer a citação 2 vezes deste versículo de Isaías. A primeira delas, em ordem do cânon, conforme aparecem os livros, está em João, capítulo 12, versos 37 e 38. João, narrando o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele escolheu alguns milagres realizados por Jesus e descreve estes milagres. E aí no capítulo 12 do seu livro, versos 37 e 38, falando de Jesus, ele diz: e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do... Então João está citando qual texto? Isaías 53, 1. Ele está dizendo, Jesus fez muitos milagres. Jesus multiplicou pães, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou pessoas enfermas, Jesus curou um cego de nascença, Jesus ressuscitou o Lázaro que estava sepultado já há 4 dias, mas mesmo assim as pessoas não creram, porque elas esperavam algo mais portentoso, que o Messias chegasse e derrubasse o Império Romano, e guiasse o povo judeu numa revolução que banisse o Império Romano de suas terras e instaurasse o reino davídico. Mas não foi assim que o Messias veio. Ele veio na forma de um homem humilde, vivendo com o povo, realizando milagres, sim, mas pregando com simplicidade e vivendo com o povo. E então as pessoas não conseguiram ver neste homem o braço do Senhor. Elas não conseguiram ver. Poderia talvez até ter pensado que ele era mais um profeta, como tantos outros profetas que viveram. Mas não viram ele trazendo o juízo de fogo para os rebeldes e libertando o povo. Não puderam perceber que ali estava o Messias. Eles tinham uma expectativa errada a respeito da primeira vinda do Messias. E não conseguiram ver o braço do Senhor agindo. O outro é Romanos, o outro texto que menciona esse versículo é Romanos 10, 16. E é interessante que tanto na citação de João, que nós lemos, como essa de Romanos, ambos estão explicando a incredulidade dos judeus. Por que que os judeus que esperavam o Messias, quando esse Messias veio, eles não reconheceram? E o próprio Jesus era judeu, era dentre eles, era o Messias prometido. Por quê?
E aí o apóstolo Paulo também, nesses capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos, ele, entre outras coisas, está explicando essa questão. Aí ele diz no verso 16, de Romanos 10, 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, se referindo aos judeus. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Então ele cita a primeira parte daquele verso do capítulo 53, verso 1 de Isaías. Não creram. Por que não creram? Porque não puderam entender que o braço do Senhor estava agindo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja uma explicação disso em Marcos, capítulo 4, quando Jesus está falando por parábolas, e ele conta a parábola do semeador. Aí em Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, Jesus então responde a uma pergunta dos discípulos. Por que ele estava falando por parábolas? Aí ele diz assim, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. O que está acontecendo aqui? Como aquelas pessoas iam até Jesus com expectativas erradas, elas não conseguiam ver quem de fato Jesus era. Elas viam Jesus? Viam. Elas viam os milagres de Jesus? Viam. Mas elas conseguiam perceber que aquele homem que estava ali, chamado Jesus, era o Messias? Não. Elas conseguiam ver nos milagres realizados por Jesus, o braço do Senhor atuando? Não. Elas ouviam os ensinos de Jesus, não ouviam? Ouviam. Mas elas conseguiam entender o que Jesus estava dizendo com os seus ensinos? Não. Para aquelas pessoas, talvez fosse mais uma pregação bonita, mais uma história bem contada. Como ele conta histórias interessantes, mas elas não conseguiam perceber o que aquilo tinha a ver com a vida delas. Por isso elas não creram. Será que isso acontece ainda hoje? Hein? Será que isso pode estar acontecendo agora? Quando nós nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus, com as nossas expectativas, nós queremos ter certos problemas resolvidos. Nós queremos que Deus resolva certas situações da nossa vida. E só queremos isso dele, mais nada. E nós nos aproximamos dele, ou nós vamos interpretar erradamente o que ele está dizendo através da sua palavra e adaptar aquilo que está sendo dito para a nossa situação, ou nós vamos achar que ele não falou conosco. Isso acontece, como eu tenho ilustrado na escola dominical pela manhã, com a leitura da Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, buscando uma aplicação imediata, você ou está muito aflito, ou está com um problema muito sério, e você vai para a Bíblia porque você quer uma solução naquele momento, através da leitura da Bíblia, para a sua situação. E aí você lê a Bíblia. E aquilo que você leu não fala diretamente a sua situação. Aí você diz o quê? Eu li a Bíblia, mas Deus
não falou comigo. Agora, se a Bíblia é a palavra de Deus, toda vez que eu leio a Bíblia, quem é que está falando? É Deus. Pode ser que eu não estou entendendo. Pode ser que eu não estou escutando, mas se a Bíblia é a palavra de Deus, em cada página dela é Deus quem está falando. Mas qual é o problema aí? O problema é que eu fui para a Bíblia direcionado, eu fui para a Bíblia. Eu tenho um problema e eu quero que Deus me responda agora esse problema. E talvez Deus não quis responder. Então isso pode acontecer também hoje. Pessoas podem passar tempos e tempos numa igreja, ouvindo pregação, ouvindo mensagens. Em alguns cultos elas saem animadas, outros cultos elas saem desanimadas, achando que Deus não falou, porque elas estão simplesmente preocupadas em respostas para os seus problemas imediatos. Mas não estão em busca da salvação de sua alma. Mas não estão em busca do que Deus nos diz sobre como Ele agiu através do Senhor Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna. Então essas pessoas escutam as pregações? Sim, mas conseguem fazer um link entre o que essa pregação da palavra de Deus está dizendo e a necessidade eterna da minha alma? Não. Talvez elas consigam fazer um link com sua situação no casamento, com sua situação na família, com sua situação no emprego, com suas situações nos negócios, com sua situação emocional interior. E consigam até alguma bênção diante disso, não é verdade? A Bíblia é riquíssima. Mas a principal, que é a salvação da sua alma, elas não conseguem. Porque elas estão tão focadas, tão obcecadas por resolver os problemas daqui, que esquecem do problema maior, do problema da salvação da sua alma. Aí elas não conseguem ver o braço do Senhor agindo na pessoa de Jesus Cristo. Ou Jesus resolve o problema do meu casamento, ou eu não vou segui-lo. Ou Jesus resolve o meu problema financeiro, ou eu não vou segui-lo. Ou Jesus resolve a minha cura da doença minha ou de algum parente, ou Jesus resolve o meu problema emocional, ou eu não vou segui-lo. Você não está vendo que o braço do Senhor agiu supremamente para libertar você dos seus pecados e salvar a sua alma, para te dar uma nova vida. Enquanto você não enxergar isso, você pode frequentar toda a sua vida uma igreja, essa ou outra, pode ler a Bíblia de capa a capa, pode até memorizar a Bíblia, mas enquanto você não enxergar que o braço do Senhor agiu em Cristo supremamente, especialmente para a tua salvação, para a salvação da tua alma, todo esse esforço será perdido. Você pode até melhorar emocionalmente, pode até melhorar seu casamento, sua família, sua vida financeira, ficar curado, mas quando morrer, vai estar perdido eternamente. Você não creu na mensagem. Você não viu o braço do Senhor agindo. Isso aconteceu com o povo da época de Jesus. Eles viram Jesus. Alguns até seguiram Jesus. Alguns até ajudaram Jesus. Mas foram incapazes de ver que aquele Jesus era o Filho de Deus que foi enviado para morrer e pagar pelos seus pecados.
Então algumas pessoas não creram, ou as pessoas não creram na mensagem do servo do Senhor, porque não puderam ver o significado, não puderam perceber o significado do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão, as pessoas não creram na mensagem do servo do Senhor, porque não se agradaram da sua aparência. Verso 2. Volte a Isaías 53. Verso 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isaías aqui, usando linguagem figurada, faz uma comparação, que diz, ele cresceu ou ele subiu como um renovo. A palavra renovo, literalmente, é utilizada para um broto numa planta. Várias vezes Isaías vai usar esta expressão, inclusive eu já expliquei nessa série de mensagens. Experimente cortar uma árvore, cortar ali pelo tronco e deixar o tronco, mas deixar o tronco, um pedaço do tronco e a raiz ali no solo. Daí a algum tempo, o que é que vai acontecer? Vai brotar um certo ramo. Pronto, isso é o que é chamado de renovo, de broto. Então ele está comparando. O Messias foi como um broto, um renovo que surge em uma árvore já cortada, uma árvore que já foi cortada. Isaías já havia mencionado isso várias vezes, e uma delas lá no capítulo 11 de Isaías mesmo, quando ele usou para o próprio Messias. Vá lá para Isaías 11. Deixa eu ver aqui. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. E esse Jessé, de quem ele fala aqui, quem é? O pai de Davi. E lembra que de Davi é que vem a linhagem real messiânica. Com o exílio babilônico, o que aconteceria com essa linhagem real? Ela seria cortada, ela não mais ocuparia o trono. Mas Isaías está dizendo, dessa árvore que foi cortada vai brotar um renovo, vai brotar então aí um rebento, que irá voltar a liderar o povo de Deus. E aqui ele diz, foi crescendo diante dele como esse rebento. Mas esse rebento era como raiz numa terra seca. Agora você imagina aí essa figura de Isaías. Um toco de uma árvore, um rebento nascendo, mas a terra é seca. O que se espera desse rebento? Se espera grande coisa? Espera que ele vá se tornar uma árvore grande, frondosa, que vá dar frutos? É isso que se espera? Não. A aparência aí indica que não tem muito futuro para esse rebento, né? Então vamos supor que você andando aí por esse nosso sertão, você vê um lugar onde tem lá uma árvore que foi cortada, mas você nota que está nascendo uns ramozinhos, mas a terra está toda seca, esturricada. Se você tivesse que fazer uma previsão sobre essa árvore, o que você diria? É só questão de tempo ela morrer, ela acabar. A Isaías está dizendo, foi assim com Jesus. Ele veio como um pequeno rebento, um pequeno renovo, mas como uma raiz numa terra seca. Não era uma raiz, não era uma árvore cuja raiz se estendia para uma fonte de águas, que pudesse crescer e dar muitos frutos. Se alguém observasse o início e o ministério do Senhor Jesus Cristo,
com olhos meramente humanos, diria que o cristianismo sobreviveria até hoje? Quando você pensa bem, nasceu num estábulo, numa vilazinha chamada Belém, nem um berço tinha. A mãe teve que adaptar um lugar onde os animais comiam, certo? Um concho lá onde colocava comida para os animais, a mãe teve que adaptar para botar o bebê ali. Aí você imagina ali naquele ambiente, que era um ambiente onde se guardava o gado à noite, né? Ali o menino nasceu, lá em Belém. Aí se você ouvisse alguém, sabe quem é esse aí? Sim, quem é? O rei dos judeus. Você, o quê? O rei dos judeus, sim. Ele vai mudar o mundo. Esse menino aqui vai mudar o mundo. Nasceu aqui, não tem nenhum berço. Certo? Está aqui, vai mudar o mundo. Que conversa é essa? Onde se esperaria que aquele menino que nasceu num estábulo, que teve como primeiro berço um concho de animais, iria se levantar e derrubar o Império Romano? Era isso? Não. Olhando para aquele início, era um broto numa raiz de terra seca. Daí a pouco os pais desse menino têm que correr e ir lá para o Egito, porque o rei da época, Herodes, quer matar. Que rei é esse? Ó? Tiveram que ir embora, fugindo. Aí ele cresce, vai para uma cidadezinha ao norte, uma cidade desprezada, chamada Nazaré. Vai trabalhar com o seu pai como carpinteiro. Quando começa o seu ministério, se cerca de alguns pescadores. Nenhum deles era erudito, estudado. E sai pregando ali, não arrebanha lá muita gente, faz vários milagres, mas ele não consegue reunir nenhuma multidão que devotamente, entusiasticamente o siga. E morre crucificado. Vocês querem dizer que esse é o rei, o Messias? Não, não pode ser. Por isso que ninguém creu na pregação. As aparências enganaram. Eles não puderam ver naquele Jesus que ali estava o verdadeiro Messias. Puderam ver apenas uma plantazinha, numa raiz seca, que não tinha muita perspectiva de vida. Sua aparência não era de um libertador. Ele não tinha boa aparência, nem formosura. É interessante que esta palavra, aparência, no Antigo Testamento, era utilizado para pessoas de porte, pessoas assim de certa imponência, pessoas que carregavam certo charme de beleza física, mas também de liderança. Alguns libertadores do Antigo Testamento tinham isso. José, é dito que ele era um rapaz belo, né? Formoso de porte, tanto é que a mulher lá do Potifar, rapaz, certo? E José foi um libertador. É dito de Davi, que Davi também era uma pessoa formosa. Davi também foi outro libertador. É dito até do próprio rei Saul, né? Que diz que dos ombros para cima não tinha nenhum homem em Israel igual a Saul. Então, os libertadores antigos eram pessoas assim, de porte, de charme, certo? De imponência, que conseguiam impressionar, que conseguiam cativar as pessoas. Mas o que é dito desse aqui? Ele não tinha isso não. Vamos dizer aqui que esse texto não está dizendo que Jesus era feio, certo? Esse texto está dizendo o seguinte: Jesus não tinha aquele porte físico de um líder, aquele porte físico de um guerreiro, aquele porte físico de um comandante. Ele não tinha isso. Ele não se parecia com isso. Ele não era esse tipo de homem que conquista pela beleza, que conquista pelo charme, que conquista pela imponência.
Ele não era esse tipo de líder que arrasta as pessoas porque tem uma postura, tem um porte que desperta nas pessoas uma certa agradabilidade. Não, ele não tinha isso. Ele era um homem comum. Por isso que é dito, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos atraísse, que nos agradasse. A gente, há um hino até que diz, que gostaria de viver na época de Jesus e poder olhar para ele, ver os seus olhos. Se você vivesse na época de Jesus e olhasse para Jesus, você veria um homem comum. Vocês estão entendendo? Um homem comum. Um homem como qualquer outro homem mediano ali da história de Israel. Não havia nada nos seus olhos, nada na sua aparência. Aí é o Messias. Não, não havia. Era um homem comum. Certo? É isso que o texto está dizendo. Ele não atraía as pessoas porque a sua aparência, o seu porte, o seu olhar já indicavam que ele era o Messias. Não, não era isso. Então as pessoas olhavam para ele e não conseguiam ver nele o libertador, o salvador, o Messias. Elas não se sentiam atraídas a seguir esse homem. Olha para aí, esse daí vai ser rei. Está vendo aí a força dele? Está vendo o porte? Está vendo a beleza? Está vendo o charme que ele carrega? Não. Ainda hoje nós somos assim, não somos? Entre um líder feio e um líder bonito, você pode dizer o quê? Azar do feio. O feio vai ter que se desdobrar mais para poder ganhar quem o siga. Essa é a verdade. Ok? Uma pessoa que demonstra força, que demonstra assim, desse poder de decisão, que demonstra força em seus argumentos, capacidade de argumentar, ela, em termos de liderança, já sai na frente um bocado de quilômetro. E se tiver beleza, então aí pronto, aí arrasta mesmo. Mas aparências enganam. As pessoas esperavam esse tipo de Messias, de porte, de elegância, de charme, de imponência, que pudesse impressionar as pessoas. Um libertador dominante, enérgico, atraente, cheio de magnetismo pessoal, que com sua fala e seu olhar as pessoas já se sentissem atraídas por ele. Mas ele não era. E já que ele não era, as pessoas não creram em sua mensagem. E aqui eu quero fazer a seguinte aplicação. É muito bom que os professores e pregadores da palavra de Deus sejam bem articulados, consigam expressar bem os pensamentos da palavra de Deus, consigam se fazer entender, carreguem uma boa linguagem, tenham até uma boa aparência. Mas jamais você deve confiar apenas nisso. Jamais você deve confiar apenas nisso. O pregador bom é aquele que prega a Bíblia. Ok? O pregador bom é aquele que prega a Bíblia. Se ele consegue fazer isso de modo bem articulado, de modo a se tornar compreendido, de modo bem explicado, até com certa simpatia, ótimo. Mas se ele não consegue fazer desta maneira, e o que ele pregar for a Bíblia, você tem que fazer o quê? Acreditar. Porque não é a pessoa do pregador, e sim a
mensagem do pregador. Se o pregador for articulado, simpático, charmoso, fala bem, e se o que ele falar não estiver na Bíblia, fuja dele. Porque é muito mais fácil você ser enganado por alguém assim. Concorda comigo? Talento sem fidelidade é um perigo enorme. Pessoas talentosas, mas sem caráter, fazem estragos grandes. O que nós devemos ir atrás é se aquilo que está sendo dito está na Bíblia. Quando eu ensino oratória para os alunos do seminário, eu tenho a seguinte ilustração. Suponha que você se mude para uma cidade e você tem um filho ou uma filha pequena. E você vai colocar na escola, e tem 2 escolas na cidade. Numa delas, tem um professor brilhante, bem articulado, simpático, charmoso, que se faz entender, com domínio de sala. Na outra é um professor gago, que tem dificuldade de falar, que os alunos têm dificuldade de entender. Só que aquele professor que é brilhante, bem articulado, tem umas conversas que dizem que ele seduz as crianças. E aquele outro que dizem que é um professor, que o professor é gago, diz, olha, ele não ensina bem não, mas pense numa pessoa de caráter. Se você tiver só essas 2 opções, em qual escola você colocaria seu filho? Hã? Entendem o que eu quero dizer? É muito bom quando a pessoa tem talento e caráter junto. É muito bom. Mas se ela só tiver talento e não tiver caráter, fuja dela. Fuja dela. Porque o estrago será grande. Porque aparências enganam. Aparências enganam. No caso, Jesus não tinha aquele charme que era esperado. Mas ele tinha a verdade. E as pessoas deixaram a verdade, porque foram levadas pela aparência. Mas em terceiro e último lugar, as pessoas não creram na mensagem do servo do Senhor, porque não lhe deram o devido valor. Elas não creram. Porque as aparências enganaram aquelas pessoas e elas não perceberam quem de fato Jesus era. Elas não creram. Porque a aparência dele não lhes agradava, mas também elas não lhe deram o devido valor. É dito que ele era desprezado. A palavra desprezado aparece aí e já no final, verso 3. Logo no início e logo no final, aparece 2 vezes. Desprezado aqui é a ideia de que é feito pouco caso. Não é tanto um desprezo assim de cuspir em cima. Não, não é bem isso não. É um desprezo assim de não dar o devido valor. Um desprezo de achar que... Não, rapaz, ele até... né? É o tipo de desprezo de quando você vê... um rapaz vê uma moça e perguntam para ele, o que você acha dessa moça? Ah, ela é bonitinha. Pronto, é mais ou menos esse tipo de desprezo. Não está xingando a moça, concorda? Mas que ele está dizendo, essa moça aí, é isso que ele está dizendo? Não, também não é não. É esse tipo de desprezo, certo? Um desprezo que desconsidera, que deixa de lado, que não vê o devido valor. Ele era desprezado. Ele era rejeitado. A palavra rejeitado aqui significa considerado frágil, considerado sem importância. As pessoas não conseguiam ver o significado de Jesus para a vida delas. Então era alguém frágil. Se esse homem me parece frágil, como é que ele vai me ajudar?
Como é que ele vai me socorrer? Não, ele não serve, deixa ele de lado. Mas também é dito que ele era homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. Um homem sofrido. Um homem que experimentou o sofrimento. Quando você está sofrendo, e você tem duas pessoas, uma bem saudável, não sabe o que é sofrer, forte, ativo, e outra pessoa sofrida, quase pedindo para cair de tanto sofrimento, quem você acha que pode lhe ajudar mais? Hã? É o que está forte, está saudável. Como é que uma pessoa experimentada em sofrimento, um homem sofrido, pode salvar a gente? Então, consideraram sem valor. Consideraram insignificante, vai terminar dizendo esse verso, e dele não fizemos caso. Não reconheceram, não lhe deram o devido respeito, a devida consideração, o devido reconhecimento. O servo do Senhor Jesus Cristo foi enviado para trazer salvação. Mas a sua aparência não foi o que as pessoas esperavam. Então houve choque, houve perplexidade, houve desprazer, e as pessoas passaram a esconder o rosto. Você vai andando na rua, e lá na frente tem alguém que você conhece, mas que está fazendo algo do qual você tem vergonha. O que é que você faz? Eu nem conheço, não é assim? Essa é a ideia do que fizeram com Jesus. Isso aí eu nem conheço, nem sei quem é. Ó, está aí. Diz que é o Messias, mas ó, com quem que ele está aí? Ó? Eu nem conheço. É isso que Isaías está profetizando. Não quiseram se identificar com Jesus. Tiveram vergonha de Jesus. Para um mundo cego pelo egoísmo, para um mundo cego pelo poder, uma pessoa como Jesus não merece nem consideração. Lembre-se, a mensagem que nós anunciamos não é uma mensagem glamurosa. Não é. Não é uma mensagem bem aceita pelo mundo. É uma mensagem de difícil aceitação, porque ela vai contra os valores mais prezados pelas pessoas deste mundo. Quando alguém chega a crer verdadeiramente nesta mensagem, é porque houve um milagre no seu coração. É porque o Espírito Santo mudou sua escala de valores. Sem isso ela não crê. Sem isso ela não aceita esta mensagem. A salvação de Deus foi realizada por uma pessoa fragilizada. Uma pessoa que não veio chutando o balde, dando gritos e fazendo isso ou aquilo. Não foi desta maneira. Foi uma pessoa que não foi valorizada. Não foi uma pessoa atraente. Uma pessoa que cativou os homens por sua aparência. Foi por uma pessoa rejeitada, desconsiderada. Uma pessoa que experimentou o sofrimento. Uma pessoa das quais as outras se envergonharam. E isso nos revela algo dos valores de Deus. Nós, neste mundo, desde cedo, desde bebês, nós buscamos aceitação, nós buscamos reconhecimento, nós temos sede de afeto, nós temos fome de fama, nós buscamos o aplauso, em menor ou maior escala. Para alguns, a aceitação e o reconhecimento que eles querem é só o da família, do pai, da mãe, dos irmãos. Para eles isso já é suficiente. Já outros querem um reconhecimento maior de uma multidão. Só mudou a escala.
Você que vive amargurado porque sua esposa não lhe reconhece. Você que vive amargurada porque seu marido não lhe reconhece, não lhe dá o afeto que você acha que merece. Você que acha que não é bem reconhecido e entendido por seus pais. É a mesma coisa. Só mudou a escala. Estão entendendo? Enquanto alguns querem a fama de uma multidão maior, você quer a fama de alguém mais próximo. Quer a afeição de alguém mais próximo. Mas ainda são os mesmos valores. O que nós devemos querer é a aceitação de Deus. E se Ele olhar para nós e sorrir, acabou. Que a desconsideração de outros dói? Dói, claro, dói. Que a falta de afeição de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de filhos, que a desconsideração destas pessoas dói? Dói. Mas fazer disso o valor que move sua existência é desconsiderar o servo do Senhor. Se você está seguindo a Cristo porque quer conquistar o respeito ou o amor do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu marido, da minha esposa, ou dos meus filhos, eu quero ser reconhecido, eu quero algum afeto da parte de alguém, eu quero alguma aceitação da parte de alguém, você não está adorando a Deus. Você está usando Deus. É diferente. O seu Deus é sua sede de afeto. É sua sede de reconhecimento. É sua sede de respeito. Esse é o seu verdadeiro Deus. E o Deus da Bíblia é apenas uma ferramenta que você está usando para chegar ao seu verdadeiro Deus. E aí, quando Deus age na sua vida, você não vai ver. Porque os seus olhos estão em outro Deus. E Deus pode fazer o milagre que Ele fizer na sua vida, você não vai ver. Porque você não está olhando para Ele. Você está olhando para um outro Deus. Lembre, os valores de Deus não são os valores deste mundo. Algumas vezes nós queremos aqui riqueza, prestígio social, reputação, ser servido por outros, prazeres. E esquecemos que o servo do Senhor foi desprezado, desconsiderado, tratado como um qualquer, e que este foi o meio escolhido por Deus para realizar a nossa salvação. E esses são os valores dele. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29. Vamos encerrar com esta leitura. Irmãos, considerem o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo este mundo, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Se você está seguindo a Deus porque quer ser famoso, porque quer ter glória, porque quer ter riqueza, porque quer ser forte, o seu Deus é a riqueza, é a força, é o sucesso, é a glória. Esse é o seu Deus. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é apenas um instrumento que você está usando, é apenas uma escada que você está tentando subir para chegar ao seu verdadeiro Deus. E aí,
você não vai conseguir crer na mensagem. Você não vai conseguir ver o braço do Senhor agindo. E entenda por quê. Porque os seus olhos estão em outro Deus. Estão entendendo isso? Os seus olhos estão no sucesso, os seus olhos estão na riqueza, os seus olhos estão no amor do pai, no amor da mãe, no respeito desse mundo. Os seus olhos estão ali. É como um rapaz que tem uma moça bonita que está apaixonada por ele. Mas ele está apaixonado por outra moça. E aquela moça bonita pode se pintar de ouro, mas ele não vai conseguir vê-la, por quê? A paixão dele, os olhos dele estão em outra moça. Entendem isso? Quando nós seguimos a Deus, atrás das soluções dos problemas temporais, nós perdemos de ver o braço do Senhor. E aí a pergunta fica: quem vai crer nessa pregação? Quem vai poder ver o braço de Deus agindo? Amém.